Desde os primórdios da humanidade, as civilizações tentavam se comunicar à distância. Por exemplo, as tribos indígenas usavam sinais de fumaças, sons feitos em tambores, tochas, fogo, utilizando códigos pré-definidos entre as tribos aliadas. Com a evolução da escrita, tornou uma prática o envio de cartas que era feito por um mensageiro. Isso se tornou mais comumente usado com a criação oficial de um sistema organizado de correio em 2400 a.C. Porém, a população foi evoluindo e foi precisando mandar mensagens com mais conteúdo e mais rapidez. Isso deu espaço para os dispositivos chamados telégrafos. O sistema telegráfico desenvolvido por Morse teve uma extraordinária vantagem. Vemos logo pelo equipamento, que era bem simples e, portanto, muito mais barato. E seu código também, que era muito simples e ajudava muito na facilidade de comunicação. O código criado por Morse consistia em pontos e traços que representavam letras e assim frases, e permitiu, com o som do metal batendo no eletroímã, que operadores treinados, ouvindo este som, pudessem receber e enviar textos em volume e rapidez. Existiram vários tipos de telégrafos, como o telégrafo de Chappe, que eram braços articulados, que sua posição determinava palavras e frases. Mas foi com Charles Wheatstone e William Cooke que surgiu o divisor de águas das telecomunicações, o telégrafo elétrico. O dispositivo deles, que eles patentearam em 1837, era um sistema de transmissão por meio de um aparelho que empregava 6 fios e 5 agulhas magnéticas que geravam sinais precisos para representar as informações a serem enviadas. Mas os créditos mundialmente dados para a invenção do telégrafo elétrico foi atribuído a um americano, que era Samuel Morse. Construiu um equipamento bastante prático e simples, constituído de apenas um eletroímã, um interruptor e um fio. Esse novo sistema foi consolidado quando foi feita a primeira transmissão concreta entre dois pontos, a cidade de Washington e Baltimore. O telégrafo também teve evoluções, como por exemplo o cabo submarinos para ligar países a outros países e também a criação de um sistema com papel que escrevia os pontos e traços que chegavam e facilitavam a vida do operador. Mesmo com as facilidades que o telégrafo proporcionava, e este dispositivo, que era capaz de mandar até fotografias, como foi feito em 1906, sempre foi um desejo transmitir voz à distância, ao invés de meras mensagens em papéis. Foi quando, em 1876, foi criado por Alexander Graham Bell o primeiro dispositivo capaz de transmitir sons à distância, o telefone elétrico. A primeira mensagem completa enviada pelo aparelho recém-inventado foi feita em uma hospedaria em Washington e deu-se entre dois cômodos diferentes, o sótão, onde estava Graham Bell, e o térreo, onde estava Watson. Watson atendeu o telefone e ouviu espantado: "Senhor Watson, venha cá, preciso falar-lhe." Watson então correu até o sótão de onde Graham Bell havia telefonado, e assim começava uma longa história, a história das telecomunicações, que iria revolucionar o mundo dali em diante. O telefone permitiu que as pessoas pudessem se comunicar por voz e não apenas por mensagens enviadas por um aparelho, como inicialmente. Desse modo, logo surgiram as mesas telefônicas, a primeira das quais foi instalada em 1837 na cidade de Hartford, Connecticut, Estados Unidos da América. E a evolução das telecomunicações não para no telefone. Surgiu então em 1910 a radiotransmissão, que tinha uma meta bastante difícil de substituir o telégrafo, que precisava de ligações de cabos imensas para ligar a outras cidades ou países. A tecnologia permitiu a transmissão de informações a múltiplos usuários, por meio de ondas eletromagnéticas, usando o ar como meio. Se eles podiam transmitir sons, por que também não transmitir imagens juntamente a isso? Foi quando surgiu a televisão, que não teve uma data específica de surgimento, como o rádio e o telefone. Na realidade, a televisão, ou simplesmente TV, teve um longo período de desenvolvimentos parciais, compreendido entre 1817 até 1920, com a criação das primeiras estações transmissoras. De fato, as estações de TV surgiram ao longo das décadas de 20 e 30 em vários países, como Alemanha, França, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos da América.